Fala pessoal, tudo tranquilo? Alessandro Bessoni aqui de novo. E hoje a ideia é trabalhar a nova ordem mundial, né? Esse é um tema bastante típico da geografia, certo? Onde a gente vai abordar alguns conceitos bem importantes e finalizar essa aula batendo um papo rápido sobre globalização. É óbvio que aqui, quando a gente for tratar de globalização, é só uma introdução ao tema, certo? Introdução à globalização é um assunto enorme, certo? Então a gente precisaria de muito mais tempo para trabalhar e não é o objetivo dessa aula, né? Esgotar todo o assunto relacionado à globalização. A gente vai discutir aqui a globalização apenas como um reflexo dessa nova ordem mundial, ok? Então, e mais para frente a gente vai fazer aí um debate mais completo a respeito da globalização. Hoje realmente só a gente vai terminar essa aula só com uma introdução ao processo de globalização, certo? E para começar essa aula, naturalmente, a gente precisa trabalhar com os antecedentes dessa nova ordem mundial, né? Se a gente está falando que essa é uma nova ordem, qual era a velha ordem mundial, certo? Então, quando esse conceito, né, de nova ordem mundial ele é desenvolvido, ele está sendo tratado exatamente no contexto pós-Guerra Fria, né? Essa expressão nova ordem mundial, antes de virar um conceito trabalhado, né, pela geografia, ele foi dito, né, pela primeira vez pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o George H. Bush, né, o pai do George W. Bush, né, o cara lá o presidente do período da Guerra ao Terror, certo? Então, o George H. Bush era o pai, né, do George W. Bush, e é ele, né, que está à frente dos Estados Unidos nesse período, né, de transição da Guerra Fria para o que nós chamamos de nova ordem mundial. E é ele que vai usar essa expressão, ele que vai inaugurar o uso dessa expressão, certo? Então, se a gente está trabalhando uma nova ordem mundial, a ordem antes dela era justamente a ordem bipolar, do período da Guerra Fria, aquela que vocês já estão cansados de saber, né, que tinha os Estados Unidos liderando o bloco capitalista, enquanto nós tínhamos a União Soviética liderando o bloco socialista, certo? Então, isso configurou essa lógica de ordem bipolar, né, e configurou, né, uma hierarquia internacional que é muito marcada desse período, mas que eventualmente a gente ainda escuta falar por aí, né? Não aconselho que vocês usem essas expressões para se referir ao mundo nos dias de hoje, tá? Isso acaba incorrendo num erro de anacronismo, né? Quando você usa uma expressão fora do seu tempo histórico correto, certo? Então, quando a gente fala dessa lógica de três mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo, essa é uma hierarquização que está encaixada dentro do contexto da Guerra Fria, tá? Então, quando a gente tira ela desse contexto, fica um pouco sem sentido, tá? E já explico para vocês por que isso só faz sentido dentro do período da Guerra Fria, né? Quando a gente fala de primeiro mundo, a gente está falando dos países capitalistas industrializados, né? Então, vamos lembrar lá que no período da Guerra Fria, nós temos os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e uma série de outros países que eram aliados aos Estados Unidos. Dentre esses aliados dos Estados Unidos, nós tínhamos outros países que também tinham um nível de industrialização bastante avançado. A gente vai estar falando aí principalmente dos países do leste europeu e alguns países ali da bacia do Pacífico, tá? Então, dessa forma, você tem alguns outros países que são capitalistas e industrializados além dos Estados Unidos, que é a grande liderança desse bloco, certo? E aí, quando a gente fala de segundo mundo, a gente está falando então dos países socialistas de economia planificada, certo? E aí é por isso que essa expressão ela acaba ficando muito retida nesse recorte temporal da Guerra Fria. Porque o que a gente convencionou chamar de segundo mundo, ele acaba em 1991, né? Embora você ainda tenha alguns pequenos resquícios de países que utilizam algumas variações do sistema socialista, mesmo após o fim da Guerra Fria, né? Essa ideia de países socialistas com economia planificada, né? Essa órbita criada em torno da União Soviética, ela vai acabar em 1991 com a dissolução da mesma,
tá? Então é por isso que a gente não usa mais esses conceitos, né, de primeiro, segundo e terceiro mundo para se referir ao mundo pós 1991, tá? Então cuidado com isso, tenham esse cuidado. E o terceiro mundo, né, somos nós, né, basicamente, né? São os países capitalistas não industrializados, certo? Então vão ser aqueles países que, embora alinhados com o sistema capitalista, né, sob a área de influência dos Estados Unidos, eles vão então eles vão se encontrar, num patamar inferior, né, a países como Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão e coisas nesse sentido, certo? Então você está falando aí de países como o Brasil, né, a América Latina como um todo, né, os países do continente africano que estavam vinculados estavam vinculados à área de influência dos Estados Unidos, certo? Então, dessa forma, a gente visualiza esses países capitalistas não industrializados como sendo esse terceiro mundo, né? Uma expressão que até hoje em dia a gente escuta de vez em quando para se referir ao que hoje são os países subdesenvolvidos, que a gente já vai comentar sobre isso mais para frente, tá? Então, esse daqui são os antecedentes, né, do que a gente conhece como período, né, como o período que antecede a nova ordem mundial. Agora, falando especificamente de nova ordem mundial, né, a gente está falando então do fim da Guerra Fria, né, a dissolução da União Soviética e um mundo com uma estrutura de poder diferente. Né? E como é essa estrutura de poder? Quanto a isso, não existe exatamente um consenso, tá, pessoal? Nós temos aqui um conjunto de conceitos que vão tentar analisar analisar essa nova estrutura de poder no mundo pós-Guerra Fria, né? E são algumas teorias, né? Então, como eu sempre falo para vocês, né, toda e qualquer teoria ela age como uma lente, né, que a gente coloca na frente da nossa vista para tentar, né, esclarecer, para tentar deixar mais nítido o que a gente está enxergando na realidade. Então, o conceito de unipolaridade ele é meio que um conceito óbvio, né, depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, perdão. Né? Quando a gente trabalha com uma ordem que antes era bipolar e um desses dois polos acaba através da dissolução da União Soviética, intuitivamente nós somos levados a acreditar que sobra um único polo, né? E aí daí surge essa ideia de unipolaridade, certo? Essa ideia está muito vinculada à obviedade relacionada ao potencial bélico dos Estados Unidos nessa década de 90. Né? Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de equiparação, né, de comparação entre o poder militar dos Estados Unidos e qualquer outro país do mundo. Então ele fica meio que numa prateleira sozinho nesse sentido. Né? Para alguns outros teóricos, né, usar essa denominação da unipolaridade ela é um equívoco, porque com o fim da Guerra Fria, o fiel da balança na decisão das relações de poder no mundo deixa de ser a questão bélica e passa a ser a questão econômica. Né? E aí, nesse sentido, embora os Estados Unidos seja a maior economia do mundo, sem nenhuma discussão nesse período, ainda é até hoje, apesar de que nos dias de hoje, né, já passadas 2 décadas do século XXI, a China, né, já chegando forte aí nessa disputa, né, pelo posto de maior economia do mundo. Nessa época os Estados Unidos estavam um pouco mais folgado, né? Você tem outros polos de poder econômico no mundo. Né? Então nós temos aqui a discussão da multipolaridade do ponto de vista econômico, certo? Então você olha e fala, bom, né, nós temos os Estados Unidos com um poder econômico muito forte e uma área de influência concentrada nas Américas, né, então uma relação muito forte com o Canadá e México através do NAFTA. Você vai ter aí, né, uma área de influência bastante forte na América Latina como um todo, aqui na América do Sul, né, uma influência dos Estados Unidos econômica muito forte, os Estados Unidos como o maior fornecedor de empréstimos para os países
da América do Sul, né? As empresas americanas com uma entrada muito forte no mercado sul-americano, certo? E aí a gente vai ter a União Europeia chefiada nitidamente ali pela Alemanha, né? E aqui um ponto interessante, olha como a Alemanha é uma referência de resiliência, né? A capacidade que a Alemanha tem de se recuperar, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e já conseguir aí no final, né, do século novamente ser uma referência econômica, né? Então é muito interessante analisar essa capacidade de recuperação da Alemanha. E a Alemanha, então, liderando dentro, né, da União Europeia, esse bloco de influência muito forte na Europa e com fortíssima influência também no continente africano, certo? E lá no extremo leste, a gente vai ter o Japão, num primeiro momento, liderando, né, a economia nessa faixa do globo, com uma fortíssima influência na Oceania, né, com relações comerciais muito fortes com a Austrália e Nova Zelândia, principalmente aí com fornecimento de matéria-prima para o Japão, certo? Então essa ordem multipolar fica distribuída dessa forma, né, com os Estados Unidos, União Europeia e Japão dividindo, né, essa relação de poder em escala global. Tá? Então, quando a gente trata do ponto de vista econômico, a gente analisa a teoria multipolar, ela esclarece melhor a realidade para a gente, certo? E uma teoria, né, que surge como uma tentativa de busca pelo consenso, né, é uma teoria que mistura as duas anteriores, né? Quando a gente discute a unipolaridade, a unimultipolaridade, perdão, né, esse último conceito aqui no nosso OBS, né, a gente fala de unipolaridade fazendo uma referência, né, à hegemonia militar dos Estados Unidos, que perdura até hoje. Tá? E quando a gente fala da multipolaridade, a gente fala do fato dos Estados Unidos dividir, né, esse protagonismo econômico com outras economias, certo? Então, a unimultipolaridade, ela seria a teoria que busca esse consenso, né, na medida em que a gente tenta, então, debater, né, todos os aspectos, né, ou os principais aspectos que vão definir as relações de poder no mundo a partir aí do final da Guerra Fria. Tá? Então você discute tanto os aspectos bélicos que, inegavelmente, ficam um pouco de lado, até porque esta lógica de conflitos globais ela tende a diminuir de maneira bastante significativa nesse pós-Guerra Fria. Né? O pós-Guerra Fria, a nova ordem mundial, ela é muito marcada por conflitos internos nos países. Né? Então você vai ter disputas políticas dentro dos países, você vai ter ainda alguns movimentos separatistas ganhando força, tá? Então o período pós-Guerra Fria ele é um período muito marcado por conflitos internos, embora muitas das vezes com interferências estrangeiras dentro desse conflito, muitas vezes interferências estrangeiras nesses conflitos, né? Os casos do Oriente Médio são muito emblemáticos nesse sentido, né? Mas, de forma geral, é muito difícil a gente ver, desde o fim da Guerra Fria, né, uma tensão em escala global. Né? Essas tensões elas acabam ficando muito mais localizadas. E dessa forma, né, o poderio bélico muito expressivo ele acaba tendo menos importância do que teria, do que tem claramente o poder econômico, certo? Então, guardem aí essas referências e a diferença aí entre essas três teorias, né, de divisão de poder, tá? E aí, como eu tinha adiantado para vocês, né, lá no início da aula, essa discussão, né, de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela acaba ficando para trás, né? Ela fica ali contida temporalmente no contexto da Guerra Fria, e aí surge uma nova hierarquia internacional, né? Um novo conjunto de denominações para a gente separar o mundo, certo? E aí então surge toda essa discussão a respeito dos países do norte, né, que não é o norte geográfico especificamente, tudo que está acima da linha do Equador, né, mas sim uma divisão muito mais, como é que eu posso dizer, simbólica do mundo. Né? Você vai pegar ali uma linha cortando justamente a divisão ali entre México e Estados Unidos,
vai pegar ali o mar Mediterrâneo, certo? Vai passar ali pela Ásia, pegando ainda a Rússia, e aí é até curioso, aí vai até o Japão, e no Japão a linha dá uma descida assim, grosseira, né? A linha dá uma descida forte e vai pegar lá a Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia, que são países que compartilham, né, essas características de países desenvolvidos. Então, essa linha, né, de divisão entre países do norte e países do sul, ela é uma linha muito mais simbólica, né, principalmente por conta aí dessa quebrada que dá ali para abarcar a Austrália e Nova Zelândia. Tá? Mas, claramente, né, a gente tem essa divisão do mundo entre países do norte, seriam os países desenvolvidos, onde você tem um alto grau de industrialização, onde você tem menos problemas sociais, né, você tem uma situação de melhor distribuição de renda, né, onde você tem aí maior acesso aos benefícios, né, sociais, enquanto nos países do sul, né, onde você vai pegar aí, aqui no caso das Américas, você vai pegar tudo do México para baixo, né? Você vai pegar todo o continente africano, e na Ásia você vai pegar ali boa parte dos países da Ásia Central, né? Pegando ali o Oriente Médio, Índia, né? Ali os países vizinhos, né? Ali que orbitam a Índia, né? Paquistão, Bangladesh, a própria China, né? Ainda é, até hoje, mesmo sendo hoje a segunda maior economia do mundo, ainda é considerado como um país subdesenvolvido, né? Porque não é apenas uma questão de PIB, de riqueza, de produção econômica, e sim o quanto a sua população consegue se beneficiar dessa riqueza, dessa produção. Né? E no caso da China, ainda apesar de todo o seu crescimento econômico, ainda é um país que convive com graves problemas sociais. Né? Então, a gente não pode debater, por exemplo, a China como um país desenvolvido, embora tenha um poder econômico muito grande, embora exerça uma influência muito forte na economia global, ela não pode ser considerada como um país desenvolvido, lembrando, por conta dos seus graves problemas sociais, certo? Então, embora, né, e seja importante fazer uma menção aqui, né, embora ela esteja conseguindo superar, né, boa parte desses problemas nos dias atuais, né, esteja avançando a passos largos, né, para reduzir a sua concentração de renda, para reduzir a sua desigualdade social, né? Então, isso daqui é interessante, certo? Então, essa é a divisão atual. Se você quiser trabalhar, né, uma hierarquização internacional contextualizada nos dias de hoje, certo? Você precisa usar esses conceitos de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. É até legal a gente fazer uma observação aqui, né? Eu vou fazer um complemento a esse material que eu produzi, que a gente poderia colocar hoje uma terceira categoria, né, de países aqui, que seriam os países emergentes. Né? Os países emergentes seriam, então, basicamente aí, os países subdesenvolvidos, mas que têm uma economia muito forte. Né? Então, a gente pode colocar nesses países o Brasil, né? Apesar do Brasil vir passando por problemas econômicos graves, né, aí desde 2016 para cá, né, o Brasil ainda é a nona maior economia do mundo. Então, claramente, é um país que tem uma relevância importante na economia internacional. Você vai colocar a China, você vai colocar a Índia, você vai colocar a África do Sul, você pode colocar a Argentina, México, né, que são países que têm uma expressividade econômica importante, mas ainda têm graves problemas sociais. Né? Então, nesse sentido, quando você inclui o conceito dos países emergentes, né, os países subdesenvolvidos ficam sendo categorizados basicamente por aqueles países com economia muito frágil e graves problemas sociais. Né? Então, a gente poderia aqui ainda fazer esse complemento no debate dessa nova hierarquia internacional pós-Guerra Fria. Tá? E aí, né, último tópico da nossa aula aqui, para a gente encerrar, né, a gente vai fazer aqui essa introdução ao debate da globalização, certo? E a gente tem aqui, então, primeiro o conceito, né, de globalização. No que consiste a globalização? Definir aqui para vocês, óbvio, né, essa é uma definição super genérica, pessoal. O conceito de globalização ele é um conceito complexo, né? Ele é um conceito que envolve uma gama
né, de esferas de análise que é muito complexa, e então seria, né, seria muito leviano da minha parte achar que eu ia conseguir definir precisamente o conceito de globalização em 4 linhas, tá? Mas aqui a gente tem algo que vai ajudar vocês a começar a entender no que consiste esse processo de globalização, né? Então eu defini aqui como a crescente integração dos mercados, né? Então as economias dos países, elas começam a ter uma integração muito forte. Então você tem trocas comerciais muito intensas entre países de basicamente todas as partes do mundo, né? Óbvio, cada um ocupando o seu papel, né, nessa divisão internacional do trabalho, tá? Mas você tem uma integração dos mercados em escala global graças à intensificação da circulação dos fluxos, né? Então, você tem aí, né, os fluxos da globalização circulando de forma cada vez mais rápida e em volumes cada vez maiores, né? Então você tem o primeiro fluxo, né, inevitável, é o fluxo de pessoas, né? Desde que o homem ocupa a superfície terrestre, ele se desloca pela superfície terrestre, e a velocidade e a intensidade com que o homem se desloca vem ganhando muita força ao longo do tempo, né? Hoje, com os fluxos aéreos, né, com o desenvolvimento do transporte aéreo, você tem o fluxo de pessoas absolutamente intenso, né? Permitindo, por exemplo, que você literalmente dê a volta ao mundo em 24 horas. E até menos do que isso dá para fazer, dependendo aí da rota que você pegue, da rota aérea que você pegue, né? Então, você tem aí uma velocidade muito maior aí para percorrer o espaço, né? Remetendo a uma discussão clássica da globalização, que é essa compressão espaço-temporal, né? Essa impressão de que o mundo está encolhendo, né? Isso é um debate muito comum, né, quando a gente trata de globalização. Como as distâncias são percorridas muito mais rapidamente, a gente tem a impressão de que o mundo está menor, né? Que o mundo encolheu, porque a gente consegue chegar do ponto A ao ponto B muito mais rápido, né? Eu tenho um exemplo pessoal, né, bastante emblemático nesse sentido, que foi a época que o meu irmão fez intercâmbio e morou na Austrália, por exemplo, né? E aí a Austrália estava literalmente do outro lado do mundo, né? São 12 fusos horários de diferença, né, em relação do Rio de Janeiro com Sydney, que era onde ele estava, né? Então ele estava literalmente do outro lado do mundo, né? E por uma ligação de Skype ou por uma mensagem de WhatsApp a gente conseguia entrar em contato de forma instantânea, né? Então a circulação, nesse caso, né, a circulação de informações foi fundamental nesse sentido, tá? Então, você tem uma intensificação nessa circulação dos fluxos de informação que cria essa impressão de que as distâncias não são tão grandes assim, tá? Dando essa impressão de encurtamento, de encolhimento do mundo, tá? Assim como quando ele viajou, né, na ida, ele fez o caminho pelo Atlântico e pelo Índico, né? E quando ele voltou, ele fez o caminho pelo Pacífico, né? E vindo pelo Pacífico, ele levou 12, 13 horas para chegar aqui, né? Então, putz, pensa só, você atravessou metade do mundo em 12, 13 horas, né? Então, de fato, é uma impressão, né, de que as distâncias vão se relativizando, né, com o tempo. O mesmo acontece quando você discute mercadorias, né? O fluxo de mercadorias. Hoje qualquer um de nós pode entrar aí na internet, abrir o AliExpress, por exemplo, abrir o Shopee, né? Ou o Banggood, qualquer site desses aí e comprar um produto da China, por exemplo, né? Você pode entrar na Amazon e comprar um produto vindo da Amazon americana, né? Já tem a Amazon brasileira, mas você pode entrar na Amazon americana e comprar um produto e mandar entregar aqui no Brasil. Vai pagar frete, vai pagar imposto, sim. Isso é bem verdade, mas você pode, existe essa possibilidade, não é tão difícil assim como era há tempos atrás, né? Então, essa circulação de mercadorias também é um outro elemento, talvez seja o principal elemento definidor do processo de globalização, né? Porque é justamente essa circulação de produtos, de mercadorias, que simboliza essa integração das economias. Tá? Então, o fluxo de mercadorias aqui a gente poderia aí elencar como um dos mais importantes.
né? E o fluxo de capitais, né? Então, hoje você tem as bolsas de valores espalhadas por todo o mundo, né? E através dessas bolsas de valores, nós conseguimos movimentar o dinheiro, né? Movimentar o capital pelo mundo. Então, você pode aí entrar através aí de uma corretora de investimentos, você pode entrar e adquirir ações de empresas multinacionais, né, desde que elas tenham aqui as ações comercializadas na Bolsa de Valores do Brasil, né, na Bovespa. Então você tem bolsas de valores espalhadas aí por todo o mundo. Você tem a bolsa de valores mais importante do mundo, que é a Bolsa de Nova York, né? Você tem algumas outras bolsas bem importantes, como a de Londres, onde você vai ter a comercialização de commodities. Você tem a Bolsa de Futuros, que é a Bolsa do Japão, né? Porque o Japão é o primeiro lugar do mundo onde amanhece, né? Porque justamente aí chama-se Terra do Sol Nascente, né? Tá a leste, lembrando lá das aulas de cartografia e fuso horário, né? Então o mercado do Japão ele é muito importante porque ele é o primeiro que vai refletir as tendências que vão acontecer nos outros mercados conforme o horário, né, comercial fosse iniciando, né, indo em direção ao oeste. Então, a bolsa de valores japonesa também é uma bolsa bem importante de ser analisada. Então, toda essa circulação de fluxos, ela é a grande definição do processo de globalização, né? É essa relativização das noções de espaço e tempo que vão permitir aí que a gente tenha essa impressão de que o mundo está encolhendo, tá? E tudo isso só é possível graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicações, né, que vão permitir aí que você entre no avião e vá aí e cumpra longas distâncias num intervalo de tempo muito curto, que vão permitir que as mercadorias que você compra lá na China entrem num porta-container, né, num navio porta-container, e venham para cá para o Brasil, né, a um baixo custo e num tempo relativamente curto, né? São as telecomunicações que vão permitir com que você faça com que uma sede, né, a matriz de uma multinacional consiga se comunicar com as suas filiais espalhadas pelo mundo, certo? Então, tudo isso daqui é muito representativo do processo de globalização através do desenvolvimento das telecomunicações, né? Que também vão permitir, por exemplo, que os capitais circulem, né? Hoje em dia você pega lá o telefone e faz uma transferência bancária sem precisar lidar com dinheiro. Você vai comprar alguma coisa de alguém e você simplesmente faz uma transferência, né? Então, ou passa o cartão de crédito, e tudo isso são fluxos de informações, né, que só são possíveis graças ao desenvolvimento das telecomunicações, ok? Né? E o último tópico que eu quero abordar aqui com vocês, para essa aula não ficar muito longa, certo? É justamente essa relação entre desconcentração industrial, né? Ou seja, o fato de que, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicações, as empresas conseguem tirar os seus setores produtivos de países onde o custo de produção é muito alto, né? Leia-se aí países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, né? O próprio Canadá vai a passar por esse tipo de processo, né? E aí mandar esses setores produtivos para países onde a mão de obra é mais barata, onde os impostos são mais baixos, né? Onde você tem sindicatos mais fracos, certo? Que vão exigir aí menos direitos trabalhistas para os seus empregados, representando aí uma redução no seu custo de operação, certo? Então, graças a essa facilidade, né, de circulação de informações e de mercadorias, né, isso permitiu um enorme processo de desconcentração industrial, né, fazendo aí então com que grandes empresas transfiram suas etapas do processo produtivo para os países que oferecem as melhores vantagens comparativas, né, que oferecem aí os melhores fatores locacionais, certo? Mas, por outro lado, né, você também vai ter uma enorme concentração de capital, né, porque, embora essas empresas estejam se espalhando pelo mundo, a matriz continua sendo de um determinado país, e normalmente é de um país desenvolvido, né? Então, por mais que ela esteja produzindo e vendendo para praticamente o mundo todo, né, dependendo aí da abrangência da empresa,
os lucros dessa empresa, eles continuam sendo concentrados nos países que estão, onde estão a matriz dessa empresa. Então, só para a gente ficar aqui em um exemplo bastante emblemático, se você pegar a Apple, por exemplo, que vende seus smartphones e seus smartwatches e seus gadgets como um todo, né, pelo mundo inteiro, né, os lucros da Apple, eles são direcionados majoritariamente para os Estados Unidos. Né? Então, assim como se você for pegar, né, uma empresa como a Volkswagen, né, indústria automobilística que vende os seus carros pelo mundo todo e tem fábricas espalhadas pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né, que vão fabricar esses automóveis, a maior parte do lucro obtido com a venda desses automóveis, ela vai ser direcionada de volta para a Alemanha, né, onde está a matriz da Volkswagen, certo? Então, o processo de globalização ele apresenta esse paradoxo, né, que ao passo em que ele proporciona uma enorme distribuição do processo produtivo, ele vai representar também uma enorme concentração de capital, certo? Inúmeras questões de vestibular já abordaram esse paradoxo do processo de globalização, então eu sugiro fortemente que vocês tenham, né, uma atenção especial aí a esse tópico. Certo, galera? Pessoal, eu vou encerrando por aqui essa aula, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aí a compreender, né, essa passagem, né, da ordem bipolar para a nova ordem mundial e essa consolidação do processo de globalização. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Um abraço.